Vamos lá, já vamos começar já? Tá tudo ok, graças a Deus. Sim, sim, me ajude aqui. Beth, vem para cá para frente, vem aqui, completa aqui, por favor. Me ajude aí, pessoal. Senhor Bruno, completa aí. Meu Deus. Jesus. Jeová, Jesus, Jeová. Isso, glória a Jesus. Glória a Deus. Isso, puderem vir para cá, é melhor ainda. Aqui para cá é melhor ainda. Na cadeira chique aqui, isso. Vem. Pode vir, Ana. Começou ainda não. Começou ainda não. Já, Lara? Já. Maravilha. Vamos começar. Graças a Deus. Bom estarmos aqui essa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Hoje estamos caminhando já para o finalzinho do nosso trimestre, né? Eu vou depois da ministração aqui, a gente vai dar os avisos, né? As informações. Aliás, só vou lembrar o pessoal, semana que vem a nossa conferência, início da nossa conferência, então precisamente a essa hora nós já devemos estar no templo assistindo a primeira palestra, né? Primeira plenária da nossa conferência Alicerçados na Palavra. Então, semana que vem, os irmãos sabem que não vai ter escola bereana, mas podem entrar lá no YouTube da ADVEC ou no YouTube da Fábrica EBD, que vocês vão encontrar lá a informação relativa, o vídeo, a transmissão da nossa conferência. Vai ser bênção, irmão. Depois a gente vai dar mais algumas informações em relação a isso. Vamos orar ao Senhor, né? Vou aproveitar que o pastor Bruno está aqui, né? Eu tenho escutado nesse local orações, pelo contrário, orações fracas. Hoje eu vou testar o pastor Bruno, eu vou testar, né, para ver se eu movimento alguma coisa, né? Não é verdade? Chamar alguém do Reteté, alguém dos Remantarabia aí, porque... Pastor Bruno, por favor. Não é? Não é? Faz aqui. Vamos orar aqui para agradecer. Graça e paz, queridos. Vamos lá. Deus Santo, poderoso, neste momento estamos iniciando uma das coisas mais importantes para a vida do cristão, que é o aprendizado, Senhor. Te pedimos que Tu venha usar o Teu Filho para falar conosco, Senhor. Que seja a boca de Deus nos ensinando e nos instruindo para que possamos ser crentes melhores servos, melhores obreiros, Senhor. Então, nos ajude, Senhor. Fale conosco, nos ensine para que possamos colocar em prática. E também, ó Deus, possamos sair daqui com a explicação bem perfeita, no máximo possível, para que possamos passar aos alunos o qual vão aprender conosco. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. A oração do pastor Bruno tem um ato falho aí, né? Um ato falho. Eu vou falar só com ele só. Só com ele. Tem um ato falho aqui. O máximo possível. É para que nós possamos passar para os nossos alunos, né? As pessoas, às vezes, vêm na bereana, não estou brigando com o senhor, não, por favor, né? Mas só para pegar a colinha. Fica a dica aí. Podem vir sempre, queridos, qualquer lição, né? A gente não pode transformar... Não é? Não é? Eu sei disso. Mas a ideia é que a gente possa vir porque é prazeroso, como você falou, estudar, né? Estar por dentro, conhecer. Não é, Vanildo? Maravilha. Então, eu sei disso. Tem as pessoas que, às vezes, sábado... E aí, como é que é o negócio da bereana, né? Não vi o vídeo, tá lá, né? Como é que eu faço para poder assistir? É só para aquela questão utilitarista, não. Vamos fazer do estudo, né, sistemático da palavra, algo que, né, o nome já diz sistemático, ok? Bom, queridos, sem mais perda de tempo, depois a gente vai dar algumas informações relevantes para vocês aqui, mas gostaria que vocês recebessem com muito carinho uma pessoa que hoje está retumbante, né? Inoxidável, medievaio, não é? Iluminada, do The Fly com cabelo cortado, né? A pessoa helps, né? Nosso querido Edivanei Fernandes. Aê.
Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Bom estar aqui com vocês. Mais uma semana para a gente estudar a Palavra de Deus e dar sequência nessa revista que tem sido aí de grandes aprendizados. Eu penso que nós somos como terrenos. Em 2018 a gente estudou essa revista e a cada tempo as lições elas trazem um ensinamento que é aplicado de forma diferente nas nossas vidas. E para esse tempo assim tem sido grandes aprendizados para a minha vida em relação a esses personagens, e eu tenho certeza que para você não tem sido de outra maneira. E hoje a gente vai para a lição de número 11, né, que trata sobre Ezequias. A gente está com um probleminha aqui no PowerPoint, mas daqui a pouco aparece, mas segue apenas a lógica da revista. Eu só coloquei no meu PowerPoint mesmo os tópicos, os 3 tópicos da lição. Vai falar sobre a questão da renovação, relacionado também aos ataques enfrentados por Judá naquela época, e as lições sobre a vida de Ezequias. Então, a gente vai seguir aqui exatamente o que é a revista, então você não precisa se preocupar com o PowerPoint. Geralmente, eu boto o meu PowerPoint bem simples, para poder a gente ficar atento no que a gente vai conversar aqui, e também para poder você seguir algumas orientações em relação ao conteúdo. Antes da gente começar, no próximo trimestre a gente vai estar estudando sobre Romanos. Não sei se vocês já viram a nova revista, mas acho que já está até vendendo aqui na igreja a revista. E eu trouxe um livro que trata sobre aquele que escreveu a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo. Esse livro aqui do Hernandes Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo. Quando a gente vai estudar uma epístola, geralmente é importante a gente estudar sobre a vida daquele que escreveu a epístola, para poder entender alguns acontecimentos da vida do escritor, entender a perspectiva dele em relação à inspiração dada pelo Espírito Santo. E esse livro aqui ele traz alguns assuntos interessantes. Um dos assuntos interessantes desse livro aqui é que fala sobre o alinhamento de Paulo com a vontade de Deus. Então pense que cada instrução que Paulo dá aos romanos, e assim também nas suas demais cartas, tem, obviamente, ali uma expressão da vontade de Deus para a orientação da igreja. As epístolas elas cumprem essa ideia de evidenciar uma doutrina para a igreja caminhar dentro de um parâmetro da vontade de Deus e também seguindo aquilo que Cristo evidenciou por intermédio das suas obras. E o apóstolo Paulo é, sem sombra de dúvidas, aí alguém que marca no texto sagrado uma amplitude de ensinamentos. Talvez aí o autor mais importante, quando a gente pensa na parte doutrinária, não tem como fugir de Paulo ser esse notório personagem bíblico. Então esse livro, Paulo, o maior líder do cristianismo, tá? Tem aqui alguns, R$35, você pode pagar no Pix, e aí vai servir de subsídio aí para você estudar as lições do próximo trimestre. Então, a lição de hoje, Ezequias, modelo de firmeza e fé. Antes da gente começar aqui o conteúdo da lição, eu quero que você que traz caneta, você que faz as suas anotações, ou você que está com a sua Bíblia aí, pense que a gente vai trabalhar a história de um personagem que envolve a vida de outros personagens, e temos aqui 3 porções bíblicas que vão orientar, que a gente encontra na Bíblia, conteúdo para poder analisar a vida de Ezequias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18 até o capítulo 20. Segundo o livro das Crônicas, do capítulo 29 até o 32. E também o profeta Isaías, né, no capítulo 36 ao 39, é a parte mais consistente que trata sobre a vida de Ezequias. Obviamente, a sequência da fala de Isaías abrange
toda uma ideia de exortação, de mensagem de arrependimento, e vai além do contexto de Ezequias, mas especificamente nesse capítulo 36, 37, 38 e 39, são 4 capítulos que vão tratar de maneira mais focal o que está relacionado a Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá. A gente chega aqui numa fase mais aguda dessa parte do Reino do Sul, um momento onde já tivemos algumas oscilações nesse reinado, tanto daqueles que caminharam de maneira reta diante do Senhor, tanto aqueles que não fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. Uma observação importante, toda vez que a gente estuda os reis que estão na sequência de Judá, é a referência a Davi, porque existia uma promessa relacionada a Davi. Davi ele vai estar no texto bíblico como um modelo que está assentado ao trono e que se reflete na sequência dos outros monarcas como uma ideia muito clara. A Bíblia vai associar inclusive a ideia de que aqueles que fizeram o que era bom aos olhos de Deus, na verdade seguiram os passos de Davi. A Bíblia vai mencionar isso nos textos que correspondem à vida de Ezequias. Também vai estar essa expressão, a ideia de que Ezequias andou nos caminhos de seu pai Davi. Então, a ideia de dinastia, de que, de alguma forma, dentro da sequência genealógica de Davi e na sucessão do trono em Judá, a gente vai ver as perspectivas dos reis que alcançaram sucesso por intermédio de uma sequência do modelo de Davi. Isso é muito importante, porque Ezequias ele vai começar o seu reinado, e a gente tem uma data aproximada de 715 a.C. até 686, essa data ela é aproximada porque você vai ver que tem alguns comentários bíblicos que vão trazer alguma diferenciação, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Eu sempre digo para a gente pensar em datas aproximadas, só para compreendermos a fase que Judá se encontra. Isso é mais importante do que você cravar data. Ezequias ele vai ter como grande ênfase da sua vida um símbolo de contrariedade à idolatria. Ele vai ser esse personagem que guia Judá a uma ideia clara de renovação. A ideia de quem observa Judá vivendo um momento decrescente espiritualmente, com a ideia de idolatria, a adoração a outros deuses, a decadência espiritual, a decadência também enquanto nação. A ideia política de Judá nessa época é uma ideia complicada. Eu já vou chegar aqui nos assuntos que correspondem a esse cenário, né? A revista trata como um cenário geopolítico, algo do tipo, exatamente de você entender e compreender qual é a ideia. Mas você vai perceber aqui muito claramente que Ezequias, por ser esse símbolo relacionado a uma contrariedade à idolatria, e alguém que vai observar o que estava sendo feito errado e buscar fazer de maneira oposta ao que vinha sendo feito, ele vai ser essa pessoa que guia, essa pessoa que traz um direcionamento. Esse período de Ezequias, a gente também pode relacionar ele como um momento que, apesar dos insultos dos inimigos, apesar de ameaças, é um momento de refrigério de Deus em relação à provisão de Deus no que diz respeito ao sossego. Todos os reis que, de alguma forma, eles buscam essa vida relacionada a fazer o que é da vontade de Deus, eles vão alcançar prosperidade, eles vão alcançar sucesso na organização da nação e eles vão alcançar também o coração de Deus voltado para a cooperação com a nação. Isso daí é muito claro. Agora pense, nesse momento que a gente vive a fase de Ezequias, é um momento de transição, quando a gente olha para o reino do norte, né? Então, se em Judá a gente tem essa ideia de refrigério, lá no reino norte de Israel, a gente tem uma fase aguda de opressão do Império Assírio, que depois, obviamente, vai levar à questão do cativeiro. E também em Judá, embora esse tempo de Ezequias seja um tempo
de pausa, há um apontamento futuro, obviamente depois, né, no ano 586 a.C., a gente vai ver culminando toda essa ideia da oscilação de Judá, culminando com o cativeiro babilônico. Então você já começou a entender que se a Síria, a essa época, ela firma uma ideia de opressão no norte, ela também firma algumas incursões, alguns atos de influência sobre Judá, levando Judá, obviamente, à atenção, a repensar as suas práticas, porque o Império Assírio representa, a esse tempo, uma grande potência. Uma potência militar, uma potência bélica, uma potência em relação à questão geopolítica, como a revista usa esse subtópico, mas também uma questão relacionada à influência espiritual. Por quê? O Império Assírio, ele vai, através dessas suas incursões, dessa sua potência militar, dessa sua potência em relação à força, vai de alguma forma influenciar nas questões de culto, nas questões de abafamento daquilo que deveria ser a ideia de adoração a Deus naquele âmbito ali. E a Assíria, ela exerce influência em outras nações também. Então você vê que o que Ezequias começa aqui no seu reinado a enfrentar é um cenário de turbulência. Um cenário de turbulência dentro de Judá e um cenário de turbulência fora de Judá, com as possíveis incursões, possíveis ameaças relacionadas a essas outras potências. E aí, Ezequias, né, mais especificamente no 6º ano do seu reinado, a Síria, né, aí liderada por Salmaneser, né, exerce o ponto culminante da invasão no Reino do Norte. Isso representa, no Reino do Norte, o 9º ano do reinado de Oséias. A Bíblia vai dizer, no 2º livro dos Reis, que vai existir ali um período de 3 anos aproximadamente de opressão, de incursões da Assíria, até que acontece esse ponto culminante. Isso já narrando no 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 10, quando vai começar a narrativa de Ezequias, a Bíblia vai narrar que no Reino do Norte existe esse ponto culminante da invasão assíria. Isso faz a gente ressaltar algumas ideias sobre o cenário para Ezequias, mas também um cenário de alerta de Deus para Judá. Se você pensar no que eu falei aqui, de que existe essa oscilação no reinado em Judá, significa que a todo tempo Deus ele vai usando, né, até a figura dos profetas relacionados a esses reis para poder falar sobre arrependimento. E há sempre também um apontamento para o juízo, né? O irmão Vandré estava aqui falando no início, eu escutei ele conversando aqui, e falando sobre essa ideia. Olha, Deus ele vai caminhando com amor, vai caminhando com graça, com misericórdia, mas os atos contrários aos princípios de Deus vai levar, de alguma forma, ao momento de decadência, seja de uma pessoa, seja de uma nação. A gente teve até no grupo dos dirigentes, né, pastor, alguém botou alguma coisa relacionada à questão das datas. A gente vai, obviamente, não vai ter isso no texto bíblico, e quando a gente vai estudar, ver os dicionários bíblicos, aqueles dicionários, não, na verdade, aqueles manuais bíblicos, ou qualquer material teológico que trata sobre história, a gente vai ver, por exemplo, que pode haver alguma questão de data que não fica tão clara, porque alguns estudos vão apontar que Ezequias ele pode ter atuado como corregente do seu pai, Acais, desde 729 a.C. Isso significa que até a efetiva ascensão de Ezequias ao trono, pode ter havido esse momento aí que se aproxima de mais ou menos 14 anos, onde ele foi um corregente do seu pai. E agora é interessante, porque a figura de Acais, que é o pai de Ezequias, é uma figura importante para a análise dessa lição. Por quê? Quando a gente começa a ver a situação de Judá, Acais é a figura que provoca esses reflexos para o reinado de Ezequias.
Por quê? Primeiro, Acais, quando ele ascende ao trono em Israel, ele é ajudado pela Assíria. Então você vê que ele vai ascender ao trono por intermédio de uma aliança com um povo que não é o povo de Deus. E aí você começa a entender a cabeça de Ezequias. Ezequias olha para a vida do seu pai e ele vai ver que, de alguma forma, durante o reinado de seu pai Acais, ele vai ter o quê? Uma aliança com um povo pagão. Aliança com um povo que vai influenciar Judá de maneira errada. Depois, Acais ele teve essa relação amiga com os assírios, inclusive quando teve uma guerra, né, a guerra entre a Síria e Israel. O que vai acontecer? Acais ele vai se juntar com a Síria para combater contra a Síria e Israel. E o mais interessante, e aí você vai ver o que acontece com a vida de Acais e você vê quais são as escolhas de Ezequias. O que vai acontecer? Acais ele vai ser avisado pelo profeta Isaías: olha, Acais, não entra nessa celeuma, não entra nessa guerra. O que você faz? Apenas confie no Senhor. Essas são as palavras de Isaías no período que Acais ele faz uma aliança com a Síria para poder guerrear nessa guerra sírio-efraimita, que é a guerra em que a Síria e Israel estão juntas e a Síria faz uma aliança com Judá. Agora você vê em que problema Acais entra. Por quê? Primeiro, ele foge de uma orientação de Deus, porque a orientação do profeta Isaías é uma orientação de Deus. Então, coloca aí na sua mente agora. Ezequias, filho de Acais, ele de alguma forma ele tem um raio, né, de compreensão daquilo que foi a vida do seu pai, de desobediência, idolatria e de péssimas alianças. E aí o que acontece? O resultado dessa aliança de Acais, pai de Ezequias, com a Síria, vai resultar um vínculo. A aliança tem a ver com vínculo. E quando você tem um vínculo, você se expõe às questões que são de outras, da pessoa ou da aliança política que você fez do outro lado. O outro lado ele passa a ser um lado influente em relação a isso. E aí quais são os resultados? Primeiro, Judá passa a ter uma servidão política, quando se curva, a Bíblia fala sobre a ideia de Judá ser vassalo, a ideia de servidão mesmo. Então, olha só, eu fiz uma aliança, eles são mais fortes, e aí eu me junto com eles, mesmo contra a vontade de Deus, então aí vem a reboque alguns resultados. Então, servidão política, servidão religiosa. Acais, ele vai fazer imagens, né, de fundição de Baalins, que são deuses pagãos do povo assírio. Você pode ver isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 28. E aí ele vai queimar incenso. E o mais interessante aqui, que não fosse trágico, é que o nível de decadência de Acais é tão grande que a Bíblia vai relatar também nesse capítulo 28 de 2 Crônicas, que ele vai sacrificar os próprios filhos no fogo, como era feito nos rituais dessas nações pagãs. E aí você começa a pensar assim, rapaz, então olha de onde que vem Ezequias. Ou Ezequias estava diretamente ligado a esse perigo de ser até colocado como sacrifício, ou com rumores de que a vida dele pudesse até correr risco por conta das escolhas religiosas, as escolhas de adoração de Acais. Mas o fato é que Ezequias, ele sobrevive a todo esse cenário, até que chega um momento que ele vai, de alguma forma, aparecer no cenário como rei, ser levantado para esse tempo. E aí, como eu disse para você, observe quem está relacionado nessa história. Acais, de maneira retroativa, a figura dos profetas desse período, mais relacionada aqui a Isaías, que tem a mensagem de arrependimento, e o próprio Ezequias. Aí é onde a gente vai para o ponto 1 da lição, que fala sobre a questão da renovação da aliança. E aí você já tem todo remontado aí na sua mente o cenário anterior,
o cenário atual é observado e vivido por Ezequias e o que Ezequias agora vai poder exercer na prática. Primeira coisa que você vai pensar, bom, Ezequias tinha um péssimo exemplo e aí ele tem duas escolhas. Quais são elas? Seguir ou não. Aqui eu já tenho a resposta. Olho para um cenário. O cenário é dessa forma, foi apresentado para mim. Meu pai apresentou esse cenário, a nação está dessa forma. O que eu posso fazer? Ou sigo ou não sigo. Se eu sigo, eu aborreço o Senhor. Se eu não sigo, e aí eu começo a agradar o Senhor. Então Ezequias, ele recebe esse péssimo exemplo, mas aí Ezequias, ele vai ter condutas que agradam o Senhor. E quando começa nos primeiros capítulos, onde a gente tem essa narrativa, né, principalmente no segundo livro dos Reis, capítulo 18, a gente vai ver, primeiro, né, o pastor Ronaldo ali tinha uma cola, ele não me mandou a cola, tem um material que trata sobre Ezequias como líder. E aí, a primeira coisa que eu coloquei como observação é que Ezequias, ele era um ótimo líder. Um ótimo líder. Ivanei, diga. Você falou ali, você deu ali o contexto da casa dele, dos maus exemplos, que ele não escolheu seguir. Porém, eu encontrei só no comentário de Champlin, Russell Norman Champlin. Ele diz que pode ter acontecido porque muitos teólogos chamam Ezequias também de profeta. Ele foi rei, porque o pai dele, né, foi rei, então ele herdou o reinado, mas ele também é chamado de profeta. Então Champlin diz que ele poderia ter tido o exemplo ruim do pai, mas também o exemplo bom dos profetas que estavam vendo as coisas erradas já acontecerem e não podiam fazer nada. Então, ele, quando assumiu o reinado, ele falou, agora eu vou consertar, que eu tenho o poder na mão. Então, ele também pode ter sido um profeta, porque andou com os profetas, antes de assumir. Desculpe, alguém tem um Peugeot branco LNK 9G09? Aqui, Peugeot branco, Peugeot 209. Foi alguém? Não? Então, vamos seguir. Aqui, pegando a ponderação do professor Alex, é fruto de um estudo que é uma ideia de um comentarista. E aí, quando eu falei aqui sobre Ezequias ser um ótimo líder, a minha perspectiva, quando eu olho para Ezequias e pondero a ideia de um ótimo líder, para mim é a ideia de visão. A ideia de visão do cenário. Um líder, geralmente, ele consegue observar o cenário tanto de maneira ampla quanto de maneira específica. Ampla para entender o reflexo daquilo que acontece naquele cenário e de maneira específica para poder tratar a causa do que ele observou no reflexo. Então, é mais ou menos isso. Você imagina, por exemplo, você trabalha com várias pessoas e aí você fala assim, meu Deus, como é que eu consigo compreender o cenário da vida de uma pessoa da equipe quando tem tantas pessoas? Talvez pelo reflexo do todo. Quando você olha o todo e aí você vê que tem alguma coisa destoando, aí você, opa, calma aí, vamos para a questão da pessoa. A equipe tem a ver sempre com pessoas. E quando a gente consegue observar pessoas, a gente consegue verificar isso dentro do cenário mais amplo. Então, eu colocaria a ideia de Ezequias como líder, e ainda bem que eu não li o material do pastor Ronaldo para poder eu ter a minha própria perspectiva sobre a liderança de Ezequias. Outra coisa, Ezequias, ele luta contra a idolatria. Era um cenário que ele observou anteriormente, era um cenário que tinha a ver com o momento de Judá, e ele vai lutar contra isso. E aí algumas outras coisas muito importantes que Ezequias vai fazer. Primeiro, ele reabre e restaura o templo. O templo para Ezequias passa a ter o significado que deveria ter. A questão representativa do templo, ele vai passar a dar essa ênfase, então por isso ele vai reabrir e vai restaurar. E ainda vai restabelecer a ideia de culto. No segundo livro das Crônicas, mais especificamente, você consegue ler essa ideia. Ezequias, ele vai organizar a ideia daqueles que participam do momento cultico,
E aí você lendo isso, você vai ter uma ideia muito mais clara. Então ele restaura a ideia da adoração, ele restaura a representatividade do que é o templo, e eu diria que Ezequias ele promoveu um verdadeiro choque de ordem em Judá. Então você já pensou aquele político que entra, né, ele ganhou as eleições, aí ele agora eu vou fazer aqui em 2 meses o que eu não vou fazer em 4. Só que aqui Ezequias ele tem uma constância em relação a isso. Então ele faz um choque de ordem. Primeiro, em relação a esse choque de ordem, ele vai retirar, né, dos lugares altos essas imagens, demolir os ídolos. No capítulo 18, versículo 4 do segundo livro de Reis, a gente vai ter essa ideia da serpente de metal, tem uma referência à questão da história de Moisés, do povo no deserto, e o povo utilizava desse objeto como um objeto para ser idolatrado. A limpeza do templo, isso que eu li, assim, eu achei muito interessante, né? A Almeida Revista Corrigida usa a palavra imundícia. Então você imagina o que é o templo abandonado e todo sujo. E aí também a ideia referente à imundícia espiritual que existia, o abandono do templo. Ezequias ele vai fazer essa limpeza. Então você lembra lá do pai de Ezequias, você lembrar do tempo de Acais? Então você imagina que o templo ele foi sujo por questões morais, por questões de idolatria e abandonado. E aí Ezequias vai fazer o quê? Ele vai fazer essa organização, essa limpeza e vai instituir para que a celebração da Páscoa aconteça. Vocês sabem que a Páscoa tem uma representatividade na cultura judaica muito grande e isso vai até trazer para o povo um novo momento, uma nova observação acerca da representatividade do que é. E ainda, como se não bastasse toda essa questão voltada para as questões que são simbólicas e representativas do culto, Ezequias ele vai conclamar ao arrependimento. Fala lá, Sebastião. A lição de Elias do perturbador de Israel já foi, Tati. É mesmo. Ô, Edivanei, rapaz, olha só. Página. Porque em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, fala da invasão de Senaqueribe a Israel. E diz que, 18:13, fala exatamente que Ezequias é que está reinando em Israel. Dá uma olhadinha só, 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Mas diga aí. Oi? Você estava aqui já, ô Sebastião? Você falou que Ezequias, falei sobre o período... que ele seria corregente do seu pai, entendeu? E por causa disso não era citado os anos. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, diz que quando Senaqueribe invade Israel, ele já é rei de Judá. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Sim. Muito obrigado, Tião. Entendeu? Já foi dito isso. Não, você falou que ele teria sido corregente do pai dele, entendeu? Eu mencionei a ideia da corregência e o tempo aproximado. Só isso. Então, mas só que aí tiraria a data que ele reinaria. Porque ele começa a reinar 3 anos antes de Senaqueribe invadir Israel. Aí as datas estão erradas por quê? Porque Vai começar com o negócio da data lá do grupo, apareceu esse negócio da data do grupo. E foi o Sebastião que respondeu lá no grupo. Sebastião, no final tu fala com o pessoal que tu respondeu lá no... é porque, olha só, ele teria, na revista está que ele começou a reinar 715. E quando a gente olha, fala que a invasão foi 722. Tu tava lá, Tião? Ó, eu sempre falo... Eu frisei essa questão da data aqui no início pelo seguinte: se um comentário, se uma revista me dá uma data que às vezes ela negócio você, Ezequias começou a reinar 715 a.C.
Ok, parece, sim, sim, mas aí, vamos lá, estou falando de data cravada. A data está cravada porque você olha e vê a data cravada. Agora, você pensar em contemplação de períodos é mais importante do que você saber a data cravada. Ou de que você consiga correlacionar no texto bíblico, porque o texto bíblico ele não se preocupa de falar especificamente e fazer toda essa correlação. Então, quando você entende os períodos, é mais importante do que você crave data. Eu penso dessa forma. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente pode diretamente aqui, né, fazer essa inferência que Ezequias ele tinha esse objetivo de libertar Judá, tanto da dependência política da Síria, mas principalmente de levar consciência para que houvesse arrependimento. Por quê? Foi aquilo que a gente conversou lá no início. A Síria ela exercia esse poder político, era uma grande força do cenário mundial da época e era uma grande ameaça. Por quê? Acais tinha colocado Judá na brecha com a questão dos tributos. Então você imagina, eu faço aliança com quem não segue ao meu Deus. E aí depois eu fico refém por conta dos tributos que eu tenho que pagar. E olha aí, você imagina você caminhar com aquela ideia de você dormir com o inimigo. Então você está numa servidão para o teu inimigo, você deve a ele tributos, e aí o negócio começa a estreitar. É por isso que o comentarista da revista ele vai trazer nessa transição do ponto 1 para o ponto 2 da lição. Tem como botar no ponto 2, ô Alex? Ele vai trazer essa ideia por causa de quê? Porque a ideia entre os atos de Ezequias relacionado tanto à questão espiritual, quanto também à revolta de Ezequias em relação a esses tributos que eram pagos. E aí o que vai acontecer? O ponto 2 da lição vai falar assim, o inimigo se aproxima. Ezequias, ele vai de alguma forma revoltar Senaqueribe, por conta da sua contrariedade às ideias do tributo, e aí mais especificamente no 4º ano do seu reinado, quando ele vai interromper o pagamento dos tributos, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17, e a gente precisa entender aqui uma coisa. Você pode dizer que o ponto auge, quando fala o inimigo se aproxima, você pode dizer que o ponto auge dessa situação é a ideia dos tributos, mas esses dias todos que eu tenho meditado nesses textos que eu falei no início, né, tanto no segundo livro de Crônicas, quanto no segundo livro dos Reis, quanto em Isaías, uma coisa assim que ficou muito evidente para mim. A causa dessa revolta do inimigo não era só uma questão de tributo. Por quê? Quando a gente fala sobre a ideia dos fatores espirituais, a gente vai ver que Ezequias ele tirou a atenção de Judá daquilo tudo cooperava para a questão cultural até da Síria, das imposições da Síria, e levou para que esse povo pudesse ter uma relação com Deus. É o versículo 4 do capítulo 18, segundo livro dos Reis. E aí, quem pode abrir aí no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, e ler para mim aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, o versículo 1 só. Só lê aí um trechinho para você. Lê aqui, Vera. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. E depois dessas coisas, e da fidelidade. O que são essas coisas? É só você olhar todo o cenário que a gente montou aqui. E aí o texto bíblico faz menção clara. E depois dessas coisas, e da fidelidade, então você vai ver que a ideia do Império Assírio contra Judá não é uma questão só política. Isso parece óbvio, ou talvez quando a gente passa na leitura corrida do texto, a gente não observa isso. Mas Ezequias, ele confia em Deus. A Bíblia vai dizer que ele confia em Deus de tal maneira
que não houve outro igual a ele. Então você imagina um homem que adentra ao palácio em Judá e vai ser um homem temente a Deus, fiel, como aqui a Vera acabou de ler, e ele vai se opor espiritualmente ao inimigo. A questão política aí é só uma fagulha para que isso venha à tona. Essa é a grande realidade. Às vezes a gente está travando guerras que a gente acha que é uma guerra natural ou que são de aspectos naturais, quando na verdade tudo que esteve envolvido foi o quê? Uma questão espiritual. E aí, nesse mesmo capítulo 32, a gente vai ver a ideia do cerco a Jerusalém. Se você tiver aí com a tua revista, vamos acompanhar aqui como a revista remonta essa ideia. É o ponto 2.1, o cerco à cidade de Jerusalém. Todo mundo está aí com a revista? Então vai dizer que Senaqueribe, em sua ambição expansionista, cercou Jerusalém, agrupando, né, os tesouros das cidades conquistadas. Então a ideia de Senaqueribe era o seguinte: pô, eu estou conquistando tudo e todos aqui, meu irmão, então eu vou para dentro. Aqui o comentarista da revista vai dizer: Ezequias tentou impedir a investida síria, dizendo que pagaria tudo que Senaqueribe quisesse. Então Ezequias falou: ok, vocês querem invadir, o problema é tributo, o problema é grana, o problema é o quê? Então beleza, Ezequias vai falar: ó, então a gente vai pagar tudo o que vocês querem, desde que vocês saiam das terras de Judá, desde que vocês saiam aqui da frente da minha face. Então assim, libera, você quer grana, mas é que eu falei para você, o que está envolvido aqui não é só uma questão política. E aí, mesmo Ezequias tendo enviado ouro, prata, né, a Senaqueribe, como está lá no capítulo 18, segundo livro dos Reis, a partir do versículo 15, não demorou muito para que, né, o soberano de Judá começasse a perceber que as tropas inimigas estavam em Laquis, né, ali uma proximidade de 14 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E aí, o que vai acontecer? O problema então não era prata, o problema não era ouro, o problema não era tributo. Tinha alguma coisa relacionada aí que vai muito além, como eu disse, da questão política. E aí Senaqueribe, ele na verdade, ele tinha essa ambição expansionista e tinha essa ambição também relacionada à sua soberba e também por conta daquilo que ele já tinha vivido, de tudo aquilo que ele já tinha assolado no cenário geopolítico daquela época. Então o cara vem cheio de si. E aí, o comentarista aqui, né, isso é o 2.1 que eu pedi para você seguir. Então, Senaqueribe, ele vai designar um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém, e ele pretendia o quê? Obter rendição total da cidade. E aí você vai ler o texto, você vai ver uma coisa interessante. Ezequias, ele vai saber de toda essa situação, de toda essa movimentação. De alguma forma, o povo vai se preparar, né? Tem a questão dos aquedutos, a questão dos muros. Enfim, Ezequias, ele olha o cenário e vê que o inimigo, de fato, está às portas, que o fato de ele ter dado ouro, prata, ou que Senaqueribe porventura quisesse, não foi o suficiente. Então Ezequias, ele de fato se organiza dentro da lógica natural. Só que aí as ameaças da Assíria, elas ganham veemência, né? Isso aí já a sequência do capítulo 32 do segundo livro das Crônicas. Eu vou ler aqui uma parte que é muito importante a gente ver o que o texto bíblico fala. Então aqui, ó, a partir do versículo 11, tá? Segundo livro das Crônicas 32, a partir do 11, diz assim, ó: porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Então, eles aqui começam uma ideia de zombar. A ideia de zombar dos ataques. Porque eles estão falando assim: então quer dizer agora que Ezequias vai suportar
todo o meu poder, toda a minha força bélica. Então agora vocês vão suportar isso daí. Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os seus altares e falou a Judá e Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimarei incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Então o que Senaqueribe está dizendo? Pô, cara, você não está vendo o que eu já destruí, que eu já fiz, já aconteci? Qual é a tua, Ezequias? Essa é a ideia de Senaqueribe aqui. E aí o cenário continua. Aí diz assim, ó, versículo de número 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem do reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos você livrar o povo de Deus das minhas mãos. O cara, agora aqui, o que começa a acontecer aqui? Vamos ficar por aqui. Depois você lê em casa tudo com calma, lê, relê, para você, para a Bíblia te ler, para poder você ver a profundidade dessa ideia aqui no campo espiritual. Então, Senaqueribe, como se não bastasse, ele está aqui numa ideia de afrontar o povo de Deus, de zombar do povo de Deus e de manifestar a sua soberba em relação aos feitos que ele já tinha anteriormente. E aí ele está falando para Ezequias: ô Ezequias, não viaja com essa situação aí não, que o negócio vai ficar estreito para você e para o povo de Judá. Só que eles não contavam com uma coisa. As ameaças da Assíria em relação a Ezequias, na verdade, não mexeu somente com o povo, não somente com Ezequias, mas essas ameaças começaram a mexer com Deus. E aí a revista vai falar sobre uma resposta profética. E aí os representantes de Ezequias, após eles ouvirem essa palavra de afronta de Ezequias, a Bíblia vai dizer que eles vão rasgar suas vestes em sinal de tristeza. Isso era uma prática de quem estava contrito, de quem estava triste, de quem estava num momento de revolta com algum acontecimento. Então, esses representantes de Ezequias que vão escutar essa mensagem ali de frente ao exército assírio, o que eles vão fazer? Eles vão se entristecer. E aí eles vão levar essa mensagem para Ezequias. Ezequias vai ouvir a notícia, o que vai acontecer? Ezequias também vai rasgar as suas vestes. Só que no capítulo 19, do 1 ao 4, vai dizer que, segundo o livro dos Reis, vai dizer que Ezequias, ele recebe essa notícia, ele rasga as suas vestes e diz que Ezequias foi ao templo. Ezequias, ele entendeu que ele deveria fazer alguma coisa no campo natural, mas a proeminência de sua atitude foi em relação a quem poderia dar ajuda para ele. E aí, Ezequias, ele rasga suas vestes em sinal de tristeza e vai ao templo. E ele vai pedir que seus representantes fossem até o profeta Isaías. Agora, pensa aqui no que a gente conversou no início. Lembra lá atrás que quando a gente estava falando sobre a vida de Acais, o profeta Isaías deu orientação para que ele não fizesse uma aliança com a Síria? Vocês lembram disso que a gente falou no início da aula? O que Ezequias vai fazer aqui agora? Meu pai errou, não pegou orientação com o profeta, ou não quis ouvir a orientação do profeta. Eu, porém, agora me coloco em momento de adoração, de contemplação de Deus. Vou ao templo de Deus e peço para aqueles que me representem, possa ir até o profeta Isaías, porque lá com o profeta Isaías tem uma mensagem diretamente do céu para poder solucionar o problema que eu não posso solucionar. Então veja que Ezequias, ele é contrário aos atos de seu pai, não somente no âmbito daquilo que era visível para toda a população de Judá. Ele agora vai ter uma atitude espiritual daquilo que ele de repente não viu na vida do seu pai. Esse fato em relação ao profeta Isaías e Acais é mas é o reflexo do personagem que a gente tratou aqui.
Então você imagina, aqui eu conjecturando, quantas vezes talvez Ezequias não viu seu pai Acais se rebelando contra a vontade de Deus, ou contra as mensagens dos profetas em relação ao arrependimento. Mas aí Ezequias, ele vai fazer o quê? Vai ao templo, porque ele restaura o templo, ele reabre o templo, ele coloca o templo em funcionamento, ele organiza novamente para que as questões culticas aconteçam. Então significa o quê? Ele coloca cada um no seu quadrado dentro da ordem espiritual em Judá. A gente viu reis aqui que usurparam as competências, Ezequias não. Ele, como um governante, ele vai propor essas situações e vai fazer com que a organização seja feita e a ordem de culto é restabelecida. E ele agora vai fazer jus àquilo que ele mesmo deu direcionamento. Então ele vai ao templo, pede para que seus representantes vá até o profeta Isaías, e aí, meu irmão, Ezequias ele vai fazer uma oração. Ezequias ele não tinha o controle da situação. Por quê? O exército assírio era mais poderoso, era mais numeroso, e já estava na circunvizinhança para poder adentrar. E mais, afrontando, ameaçando. E aqui, abre a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 19, do 14 ao 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. Diz assim, ó: Ezequias recebeu uma carta nas suas mãos dos mensageiros e leu. Então, vem a notícia. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Ezequias ele recebe uma carta. Ele pega a carta com a mensagem que via de afronta. Ao invés de olhar para aquela carta, se desesperar, o que ele fez? Vou levar para quem pode resolver. E aí diz assim: e Ezequias orou ao Senhor, Deus de Israel, que reina o seu trono. Entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. O que ele está atribuindo? Ó, Senaqueribe, ele pode ser o bambambam aí, ele pode ter o exército que for, ele pode ter a instrumentalidade bélica que for, mas tu é rei dos reis, tu está acima de qualquer trono terreno para poder dar ordem àquilo que na terra ninguém pode dar. Então, é Ezequias tributando a Deus uma autoridade que na terra era impossível que alguém pudesse solucionar o problema dele. Aí ele vai dizer, Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para insultar o Deus vivo. Então ele fala assim, ó, Senhor, esse papo aí que Senaqueribe está, não é problema meu, é problema teu, porque ele está te insultando, está insultando o teu povo. Então ele jogou a bola para Deus. Eu vou entrar nessa dividida aí? Não tem como. Então assim, Senaqueribe na verdade entrou numa seara onde ele vai ter que se ver com Deus. É verdade, Senhor, atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é Senhor, és Deus. Agora calma aí. Então, Ezequias foi para o templo, pediu para que seus mensageiros fossem até o profeta Isaías e fez essa oração a Deus. E aí, Isaías, ele vai enviar uma mensagem, porque quando você começa a orar aqui, Deus já está colocando no coração do profeta uma palavra para a tua vida. Essa é a realidade. E aí diz assim, ó, então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Aí lembra que Ezequias ele tinha a mensagem. Vou pegar esse aqui não, que isso aqui é um livro, né? Vamos pegar esse aqui. Então Ezequias ele tinha uma mensagem que tinha vindo do rei da Síria. Então era assim, pô, vou acabar contigo, você é um fracote, Judá vai ficar aos meus pés e o teu Deus não vai fazer nada por isso, porque o Deus das outras nações não fez nada. Só que ele não sabia com quem estava mexendo. Aí Ezequias pegou a carta, foi para o templo. Aí Ezequias foi para o templo e botou lá aos pés do Senhor. Olha só o que Senaqueribe disse. E nisso, os mensageiros de Ezequias já tinham ido até o profeta Isaías. E lá, Deus já estava falando com o profeta Isaías. Aí os mensageiros de Ezequias voltam
Aí já é outra carta. Aí já é outra carta. Então aí a carta que Deus manda é diferente. Então Isaías, filho de Amós, segundo o livro dos Reis, 19, 20. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor. E aí quando Deus fala, todo mundo tem que se calar, porque é Deus que está falando. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Então aí você já viu o teor que mudou. E aí no 32 e 33 do mesmo capítulo, para poder resumir a ideia da resposta que vem de Deus por intermédio de Isaías. Portanto, diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. A declaração do Senhor é soberana. Então, Deus disse, está dito, ponto final. Agora vamos lá para algo mais interessante Edvanei, aqui. antes de você começar essa outra parte, interessante aí a fé de Ezequias, por quê? Se você reparar, a única vantagem do Reino do Sul comparado ao Reino do Norte era a posição geográfica. O exército do Norte era muito mais forte, muito numerosos, tinham negócios com povos como os filisteus, que tinham metais para armamento, e Senaqueribe, os assírios foram lá, invadiram rapidinho, acabaram com o Reino do Norte. Então, para invadir o Reino do Sul seria muito mais fácil. Então, Ezequias deveria o quê? Pô, ter medo, vou entregar. O Reino do Norte foi destruído muito rápido. Baixa a guarda e... Então foi a fé dele. Agora, por que também que ele tinha essa fé? Todos, para ser coroado rei naquela época, tinha que observar os 5 elementos, como está lá na primeira lição, a lição de número 1 da revista. Não pode ter muito carro, não pode ter muito dinheiro, não pode ter mulheres, tem que ter o livro da lei e tem que meditar na lei. E ele meditou na lei, lá em 2 Reis 18:6, diz que Ezequias meditava na lei mosaica. Então aí gerou a fé nele, para ele orar ao Senhor. Ele era bem nutrido, né? Então vamos lá. Então vem a mensagem de Isaías, ok? Então a mensagem de Isaías é o seguinte, é uma declaração do Senhor. Então, ponto final. Aí como eu disse para você, enquanto você está orando, Deus na verdade já está trazendo a mensagem pelo caminho que Ele quiser. E às vezes a gente despreza, né, a figura de pessoas que podem ser representativas para nossas vidas. Às vezes a gente despreza até mesmo uma palavra que é direcionada à nossa vida no altar. Mas às vezes, quando você começa a orar na tua casa, o que acontece? Deus já está movendo alguém que tem autoridade diante dele para poder ser canal de bênção para a tua vida. Isso significa o quê? Se Deus ele não vai responder diretamente para você, ele vai trazer uma mensagem para poder que testifique com a tua oração. E agora mais aqui, ó. O mais interessante é que enquanto Ezequias, ele envia seus representantes ao profeta Isaías, né, e ele vai ao templo orar, o profeta Isaías também já estava orando. Quando a gente vê, segundo o livro das Crônicas 32, 20, diz assim, ó, olha só como é que é bom ver vários trechos que corresponde ao personagem para você conseguir pegar esse feeling aí da palavra. Ó. Segundo o livro das Crônicas 32, 20, ó. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías. Então, no segundo livro das Crônicas, vai dar uma ideia diferente do que a gente tem no segundo livro dos Reis e do que a gente tem no próprio livro de Isaías. A ideia é que, ao tempo em que Ezequias vai orar, imediatamente Isaías também vai orar. Isso significa o quê? Uma aliança para que no mundo espiritual seja decretada alguma coisa vinda de Deus. E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Essa parte aqui é uma parte tremenda. Se a gente já tem a valia da declaração de Deus, agora é a gente observar na prática como que isso vai acontecer. Como que isso vai acontecer? Aí o 2.5 da lição vai falar sobre o anjo que desce e destrói os assírios. Então vamos aqui, segundo o livro das Crônicas 32, 21. Diz assim, ó, e o Senhor enviou um anjo. Eu gosto aqui
do capítulo 32 de 2 Crônicas por causa disso. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais do acampamento assírio. Um anjo. Quando a Bíblia fala sobre um anjo ou o anjo do Senhor, a ideia que a gente tem, né, os estudos da teologia, vai falar que é como se fosse uma manifestação do próprio Deus por intermédio de um anjo, que a gente chama de manifestação teofânica, que é a teofania. Então você imagina que Deus está lá no trono, ele fala assim, agora eu vou enviar um anjo para poder representar a minha vontade lá na terra. É basicamente isso. Os anjos, eles são criaturas de Deus e estão a serviço de Deus. Se você quer saber mais sobre anjos, a gente lá na sala VIP do Crente Docente, agora no mês de julho, provavelmente a gente começa uma matéria sobre os mensageiros celestiais, que trata sobre anjos. Lá a gente está estudando vários módulos de teologia e a gente vai mergulhar nessa ideia de aprender sobre os anjos. Então, quando a Bíblia fala um anjo de Deus, tem duas vertentes aqui. Uma é dessa manifestação teofânica e a outra é como um anjo designado para um propósito específico. Quando a gente estuda a angelologia, a ideia que se tem é exatamente essa. A ideia é que Deus ou designa para um momento específico um anjo a seu serviço, ou que esse anjo represente a própria manifestação de Deus. É isso que vai acontecer aqui. A sequência do versículo vai dizer assim, de forma que... Vou voltar, né, para ficar bonito. 21. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado. Então, assim, o que Senaqueribe queria? Envergonhar o povo de Deus, envergonhar Ezequias, envergonhar o próprio Deus. E quem é que sai envergonhado aqui dessa história? Ele. E aí a Bíblia vai dizer que ele sai envergonhado, volta para sua terra e diz que certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou a Ezequias, o povo de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles. Então, o livramento que Deus deu aqui para o povo de Judá nesse período de Ezequias foi só um dos outros que Deus livrou. Esse, com essa tão emblemático, mas está dizendo aqui que Deus os guardou de todos os outros e cuidou deles. Deus está cuidando daqueles que têm intimidade com Ele, daqueles que buscam. E aí diz assim, aqui tem uma situação... Alguém vai falar? Eu queria só fazer uma intervenção aqui interessante, Vani, né, na questão só numérica. Né? Você vê um anjo do Senhor, 185 mil soldados assírios. Quando o Senhor Jesus está no momento ele diz, olha, não pensa que eu poderia rogar ao Pai, ele enviaria, né, poderia enviar 12 legiões de anjos. Você vê o poder, 12 legiões, a legião constava de 6 mil soldados romanos. Então, 12 legiões, 72 mil. Você imagina 72 mil vezes 185 mil. Isso dá um número que dizimaria toda a população da Terra algumas vezes, só para você ter uma ideia. O poder que o Senhor Jesus tem. Não é? Numa palavra. 185 mil. 72 mil vezes 185 mil. Imagina o estrago, né, mano? Alex, daqui a pouco bota no ponto 3 aí. Então, para a gente fechar, vocês que assistem o Raul Gil, né? No Raul Gil tem aquele quadro do banquinho, né? Então, isso aqui foi o quadro do banquinho, entendeu? O Senaqueribe errou a música, pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. E mais, saiu com o banquinho dele e ainda teve que levar a vergonha dele junto no bolso. E quando ele chegou lá na terra dele, o que aconteceu? Certo tempo depois, ele ainda foi atacado pelos próprios filhos que o mataram. Quer dizer, ele só tinha abrigo lá com os deuses de madeira, de cera, com as imagens, esculturas. Mas aqui ele foi contra o Deus vivo.
E aqui, para poder a gente ir para a fase derradeira da lição, vocês já sabem que todo trimestre a lição que eu for ministrar é sempre a maior lição. Pode fazer a contagem dos tópicos e subtópicos, que a lição de número 11, você vê pelo ponto 2, esses 5 subtópicos no tópico 2 aí. Não é proposital, mas acontece. Então a gente acaba correndo aqui. Hoje tem, se você quiser escutar um áudio depois dessa aula, está lá no CDcast do youtube.com/crentedocente. O áudio tem que ser de 20 minutos, eu não consegui, saiu em 30 e poucos minutos lá. Aí você vai lá. E para poder a gente ir para a parte aqui, que vai culminar com o final dessa história magnífica do rei Ezequias, a lição vai falar sobre lições de Ezequias. Só que nessa fase aqui, que a revista fala sobre lições de Ezequias, vai trazer alguns pontos que não têm uma ligação direta com esse momento da vitória dada por Deus, mas com algumas perspectivas sobre a vida de Ezequias, né? Essa ideia primordial para poder a gente olhar para as lições da vida de Ezequias é basicamente entender que a superioridade da força humana ou da própria força dos exércitos que se apresentaram contra Judá não é suficiente quando está se combatendo com Deus, porque é mais fácil você estar com Deus do que você estar com qualquer outra coisa para poder você enfrentar essas guerras. Então, aqui a revista vai falar que Senaqueribe ele possuía grande número de soldados, mas esse quantitativo militar, toda essa força, não era comparado quando você tem Deus em seu favor. E aqui a lição vai falar que Ezequias, né, apesar de ter se preparado para essa guerra, na ideia do âmbito natural, quando eu falei sobre a questão dos aquedutos, dos muros e tudo mais, ele permaneceu com a sua confiança em Deus. A lição vai falar sobre a ideia de clamar ao Senhor, e a revista vai apresentar, que são uma face da vida de Ezequias, não somente a ideia da oração que vai culminar com a vitória sobre o Império Assírio. Vai dizer assim, algum tempo depois, Ezequias recebeu, por intermédio de Isaías, uma mensagem que deveria se preparar para a morte. E aí você pensa, né? Você tem uma caminhada e às vezes você recebe uma notícia, essa notícia vem dos mensageiros de Deus, ou às vezes vem da própria palavra de Deus, falando para que você se prepare para um momento que, embora a gente viva pensando, né, na eternidade, toda vez que você pensa no que precisa acontecer para você ir para a eternidade, você foge dessa perspectiva, porque isso faz parte do ser humano. A vida terrena ela tem uma representatividade e o ser humano, quando ele pensa em perder essa vida terrena, ele entra num conflito interno por conta do homem ter decaído, o homem que foi criado para ser um ser eterno, ele não consegue entender a decomposição da matéria ou a retirada da vida por Deus. E aqui você imagina Ezequias tendo passado toda essa sua jornada, ele vai agora viver esse momento que ele recebe do profeta Isaías uma mensagem para que ele se preparasse para a morte. Isso vai gerar uma grande angústia. Tá? Então, segundo o livro dos Reis, no capítulo 20, você pode ver essa mensagem que o profeta Isaías traz para Ezequias. E Ezequias ele vai ficar angustiado. E aí o que vai acontecer? Novamente, Ezequias tinha duas opções. Ou eu confio em Deus, ou me entrego à angústia para conviver com esse período derradeiro da minha vida. Mas a Bíblia vai dizer, e aí é legal você ler lá no capítulo 38 de Isaías, que, mais uma vez, Ezequias ele vai se colocar diante de Deus em oração, e ele vai receber uma pronta resposta à sua súplica. Né? A Bíblia traz essa ideia de uma pronta resposta. Tem os pregadores que quando tratam sobre essa
passagem específica do capítulo 38 de Isaías, eles dizem que é mais ou menos a ideia de que Isaías ele entra num determinado aposento onde está Ezequias, ele fala para poder Ezequias colocar as coisas em ordem porque ele vai morrer, e Ezequias se retira de frente Isaías se retira de frente de Ezequias para sair daquele local. E a oração de Ezequias, ela é de imediato, e a resposta também é de imediato. E a ideia que se tem é como se o profeta Isaías, antes mesmo de sair desse ambiente, ele retorna. E aí vai dizer que Deus ouviu a oração de Ezequias, viu as lágrimas e por conta disso acrescenta 15 anos à vida de Ezequias. E aí você deve estar se perguntando, que mensagem de Deus é essa para Ezequias, que o profeta dá a notícia e infrações posteriores de tempo a um retorno daquilo que Deus tinha falado. E aí você deve estar se pensando, pô, isso é fantástico, porque isso tem a ver com a fidelidade de Ezequias. É igual quando você lê a história, e aí você fala assim, bom, o que aconteceu em relação ao Império Assírio foi por conta da fidelidade de Ezequias, mas a Bíblia vai falar sobre a fidelidade de Davi. Por isso que Davi é um camarada assim, fora da curva. Como eu falei, né, eu ponderei nessa lição fugir da revista o maior número de tempo para encontrar o maior número de falas que pudesse subsidiar o que eu ia falar hoje aqui sobre Ezequias, e depois eu fui para a lição para poder seguir aqui a sequência, porque você compra a revista é importante, então a gente vai preenchendo os tópicos também com essa pesquisa, com essa meditação. E aí eu fiquei pensando, porque você lê os textos, e você lê, se você não lê esse versículo que fala sobre do amor de Deus a Davi como servo, você pensa assim, pô, Ezequias era o cara, meu irmão. Ele era o cara, então assim, foi a oração dele, foi o clamor dele, mas aí a Bíblia fala, por amor a Davi, existia uma promessa relacionada a Davi que condicionava um sucesso para Judá, desde que eles caminhassem nas leis do Senhor. Essa era a realidade. Então pense no seguinte, lá atrás, Jesus ele pagou um preço e nos condicionou a vitória, desde que a gente siga as pisaduras de Jesus, a gente siga os caminhos que Jesus nos direciona. Essa é a verdade. E Davi ele tem essa representatividade, né, que é a chamada aliança davídica, que tem a ver com o quê? Com a perpetuação de uma genealogia que vai chegar até Cristo. Então você vê a profundidade dessa história aqui. E aí quando você analisa, você fala, caramba, que coisa, né? Então, na verdade, o que Deus estava fazendo nada mais era do que eu dei uma palavra, eu fiz uma promessa, então eu vou cumprir. Então, o que acontece aqui basicamente é isso. Então, voltando aqui, aí você se pergunta, pô, mas Ezequias era um camarada de fé, pô, um camarada fiel, o cara, pô, saiu tocando fogo nos bonecos de barro todo, nos ídolos e tal, restaurou o templo, e agora, por enfermidade, mas ao mesmo tempo, uma oração que reverte essa situação e acrescenta para ele mais 15 anos. Aí a gente pode pensar que essa enfermidade, quanto à cura, tem um propósito. Tem um propósito. Sabe por causa de quê? A gente pode ver o personagem bíblico aqui com a vida mais regrada, vida espiritual, conduta, liderança. Aí você vai olhar e falar, pô, mas vai ter alguma coisa relacionada à vida dele, ou desse personagem que corresponde a aspectos da nossa vida. E talvez olhar para a vida de Ezequias é a gente pensar, bom, é só ser fiel, é só clamar a Deus nos momentos difíceis, é só eu crer que Deus está comigo, é só eu ter boas condutas. Não, mas a vida nos prega coisas que vão além da nossa possibilidade de palpar.
Tem coisas na vida que são intangíveis, a gente não consegue ter o tato, a gente não consegue apalpar para poder ter a dimensão do que se trata. E para Ezequias não era diferente. Quando a gente lê o segundo livro das Crônicas, 32, o 24 e o 25, vai falar sobre a ideia de Ezequias ter se exaltado, a ideia do orgulho. O orgulho, às vezes, ele é representado por uma coisa tão íntima que nenhum homem pode afirmar, às vezes, que uma pessoa é orgulhosa. Às vezes você convive com alguém, essa pessoa é um tremendo de um orgulhoso, e você não sabe. Porque é algo tão interno do ser humano que se reflete, às vezes, em nuances tão imperceptíveis que você não consegue compreender. Por exemplo, nos dias de hoje, pensar em orgulho é pensar no que está tão notório na frente dos nossos olhos que a gente já não percebe isso. A gente vive o tempo onde o eu precisa ser evidenciado, onde as redes sociais nada mais é do que uma expressão desses detalhes que tem no nosso interior que são expressados. E aí como é que você consegue discernir se algumas coisas que uma pessoa faz têm a boa intenção ou não? Não tem como. Mas Deus, ele sabe. E aí é onde que você não consegue fazer essa medição. Microfone. Encaixa essa palavra pretensioso. Ele era um rei pretensioso. Essa palavra pretensioso. Ele pretendia, porque pode ter além dois, do que... é um divisor de águas, né? Ele, tanto do ponto positivo como negativo. Então eu creio que ele pretendeu algo mais além, porque a Bíblia não revela tudo sobre esse pecado de Ezequias. E eu lembro lá de Davi, quando ele teve a pretensão de contar o exército, e a gente só sabe que o exército tinha mais de 1 milhão de homens, de Davi, porque ele pretendeu saber que tinha quantos homens teriam, né, a seu dispor. Então, é um divisor de água muito perigoso que eu vejo, até hoje, atualmente, né, alguns pregadores e alguns líderes pretender algo muito acima daquilo que Deus quer. Então, isso é perigoso. Eu creio que é perigosíssimo isso, é uma linha tênue. O camarada tem a pretensão de algo. O pretensionista, ele tem a pretensão, mas ele pode também se esbarrar aí no orgulho, em várias facetas aí. Então, estou vendo nesse ângulo aí. Jogando para os dias atuais, eu vejo também essa linha. De muita gente tá caindo aí, está batendo com a cara no muro. Se você for corromper a promessa por conta daquilo que você quer, Deus deixa de fazer a vontade dele, né? Essa é a verdade. A tua vida não pode ser, ou, na verdade, você não pode dimensionar aquilo que às vezes até Deus te promete pelos teus próprios interesses. Agora, eu estou falando, é uma linha muito tênue e interna do ser humano lidar com esses aspectos. Como a Bíblia não deixa esse tipo de possibilidade de cravar as motivações, eu fico com essa palavra do orgulho. Ok? Então, como eu falei, às vezes é imperceptível, mas Deus ele está nessa situação. E aí a ideia que a gente tem aqui é que o fato de Deus ter possibilitado essa enfermidade, ao mesmo tempo ter possibilitado o acréscimo de mais 15 anos, o que foi isso? A oportunidade de Deus para poder tratar. Oportunidade de Deus para tratar. Tem coisas, às vezes, que não acontecem na nossa vida, porque Deus precisa fazer você descer um degrau para você ser tratado, porque senão você não ganha força para subir os outros degraus que Deus tem preparado.
é a realidade. Então, ainda assim, a grande ideia aqui é que Deus quer mostrar para Ezequias o seguinte: olha, você recorreu a mim no momento em guerras externas, recorre a mim em relação às guerras internas também que existem em você. Essa é a perspectiva que a gente pode tirar disso. As minúcias, o texto não vai nos dar. Eu fico com essa perspectiva aqui. E aí a Bíblia vai falar sobre a ideia de prudência. Ezequias ele teve uma atitude, né, que parecia ser inofensiva, ou até Ezequias ele vai se demonstrar hospitaleiro, e nesse momento que ele tá doente, ele vai receber o rei da Babilônia, nesse momento de adversidade da sua doença, ele vai receber no palácio. E o que vai acontecer? Ele vai abrir as portas ali do palácio, ele vai receber presentes. Lembre-se que os presentes naquela época, eu falei anterior, né? As intenções nunca eram apenas presentear. Eu fico vendo, por exemplo, a vida de Salomão, que o povo vinha de todo canto trazer presente para Salomão e tal, cortejar, escutar a sabedoria dele, mas eu acho que no fundo, né, a ideia das alianças, até porque eles percebiam que Salomão ele era dado a alianças, e aí, o cara tá lá no topo, e ele é aberto a alianças, então vem gente com as intenções mais diversas perante ele para poder, né, agradar. Né? Quantas pessoas às vezes se achegam até a gente com as intenções mais escusas, tentando nos agradar, às vezes, né, pelo que nós somos, não sei, talvez simplesmente por aquilo que a gente é para Deus ou por aquilo que a gente faz. E aí Ezequias ele vai abrir essas portas ali. O próprio Isaías vai advertir Ezequias em relação a isso, sobre ele mostrar as riquezas que existiam dentro do palácio. E aí diz assim, né, a revista está dizendo assim: Ezequias disse ao profeta que eram emissários babilônicos, né, que foram visitá-los, a saber que o rei mostrou todos os seus tesouros àqueles homens. Né, eu falei aqui sobre a vinda ao palácio, então ele vai abrir para mostrar, né, o que ali tinha. Segundo o livro dos Reis 20:17, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Então é um prenúncio, um anúncio acerca dos eventos que vai acontecer posteriormente, que você vai depois ler no texto bíblico, que também o reino de Judá ele vai perecer em relação àquilo. Então a gente não pode de alguma forma abrir as portas, né? E aqui eu vou abranger as portas da nossa casa para as portas do seu coração, tá? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se você pensar em portas aí, vá além das portas da sua casa. O que você tem deixado entrar em você? O que tem deixado penetrar o seu lado mais íntimo. Para a gente concluir, pode botar aí na conclusão, que não foi nem por 3. Só a graça, só a graça. Então, para poder a gente concluir aqui, Ezequias ele deixa muitas lições para nossas vidas, muitas lições. Algumas coisas aqui, essa parte final da lição parece até um pouco mais triste, né, em relação a um homem com tanto potencial de agradar a Deus, um homem com tanto poder e fidelidade em relação a Deus, um homem com feitos que agradaram a Deus, mas que sempre vai nos trazer esse aspecto de que, independente do que você faz para Deus, independente do que você faz em prol do povo de Deus, independente do que você parece ser para as outras pessoas, mais vale o que você é diante de Deus. Ezequias, ele se apegou ao Senhor, ele perseverou nos ensinamentos do Senhor, como o professor Alex falou aqui.
ele vai ser alguém obediente, ele vai ser alguém que recorre à instrumentalidade espiritual que pela palavra de Deus também pode ser acessada, orar, clamar, ter intimidade com Deus, acreditar nos profetas de Deus, acreditar naqueles que Deus direciona para a nossa vida. E a gente aprende que Ezequias, ele tinha uma coisa que hoje também pode chamar muito a atenção de Deus. E para poder finalizar, eu diria para você o seguinte: a gente vive um tempo de destruição dos altares que deveriam ser para Deus. Aqui na lição a gente vê a ideia de restauração do templo, a restauração do culto a Deus, a restauração da adoração a Deus. E às vezes a gente se pergunta que ponto de contato isso tem com as nossas vidas hoje. Porque a gente hoje pensa que o fato de vir à igreja, o fato de estar num culto, o fato de participar de uma programação na igreja vai fazer com que seja satisfeita a vontade de Deus em relação às nossas vidas. A nossa vida ela é feita de altares. O altar representa o lugar onde a gente coloca aquilo que tem valor para a gente. A gente falou do coração, onde nós temos colocado o nosso coração, onde nós temos colocado as nossas vidas. Tem agradado a Deus? No altar, que é a nossa família, nós temos nos dedicado a ela. No altar, que é a nossa fidelidade, àqueles que Deus coloca em nossas vidas, nós temos tido fidelidade. O altar daquilo que Deus designou para que a gente fizesse dentro da casa dele, nós temos colocado as nossas ofertas nesse altar. Como está o altar da sua vida? Como está o altar da minha vida? Ezequias, ele reparou uma debilidade em relação à necessidade de restaurar. Ele assim o fez, mas ainda assim ele precisou restaurar altares que tinha a ver com o seu interior e não com aquilo que era exterior. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai do Senhor, eu queria só fazer um comentário aqui, Divanei. A nossa... Está aqui, assistindo aqui, Andréa Porto Carreiro, falou: a paz, não faço parte da DEVEC, mas não perco uma escola bereana. Parabéns aos professores, sempre usados por Deus. A Natasha, que era que puxa saco sua, estou dizendo aqui daqui. Não vou falar mais não, tem mais gente aqui. O resto aqui o Givanni pagou para poder falar dele. Uma coisa interessante que eu já estava levantando aqui, quanto à questão do Vaninho, da aula aqui do Vaninho. Se você for ver esses reis aqui, né, no final eles dão alguma... A Bíblia relata sempre um deslize, alguma coisinha. Eu estava pensando ali comigo aqui, que uma das coisas, talvez, no caso dos reis e também na vida da gente, né, tem algumas coisas que corrompem o coração das pessoas. Fama, glória e poder são coisas... Aí eu estava pensando, por exemplo, alguns soberanos, alguns déspotas, alguns tiranos que tiveram aqui no século passado e nesse século agora. Gente como Mussolini, como o... também. Eu estou falando de demônio, é batalha espiritual, é outra coisa. Né? Eu estou falando de gente que teve na sua frente exércitos, riqueza, opulência, tipo Saddam Hussein, né, Muammar Gaddafi, Benito Mussolini, Hitler, todos esses caras, eles, de alguma maneira, a ideia deles era eternizar o seu nome. Eu acredito que alguns, o caso, por exemplo, de Ezequias agora, quando ele mostra para o rei de Babilônia, é alguma coisa, olha, a pujança do meu reino é como a pujança do reino de Davi. Sabe, a vaidade. Olha, eu conquistei mais, eu tenho mais do que, eu cheguei lá também. Isso é complicado, não é? O Jorge falou aí, é complicado. Você nunca mostra, só mostra a área comum, você não mostra a área sensível e sigilosa. Mas eu gosto. Como é que você ostenta? O Giovanni está falando, olha, o espírito que existia naquela época, na opulência, existe hoje, a gente chama de ostentação. A pessoa vai para a rede social para fotografar um prato, que às vezes está comendo, com sacrifício do aluguel, sabe, da conta da casa. Pô, cara, as pessoas têm isso, infelizmente, porque isso é algo que corrompe o coração do ser humano. O cara posta lá, ó, tô aqui, ó, né, dia 5. Ou dia 5 a pessoa fica com o peito cheio, né? Recebeu.
Aí não sabe que o salário é ninja, né? Só pega e some. Então é complicado. Queridos, tem uns avisos só para dar que são importantes para a gente terminar aqui. Não tem como a gente colocar um anúncio aqui, mas os nossos amigos internautas vão saber. Semana que vem, como eu disse, é a nossa conferência, 17, 18, 19. Alicerçados na palavra, nós vamos ter... o tema desse ano é apologética. As pessoas que nós estamos trazendo para ministrar aqui, claro, o pastor Ronald Gustavo, aqui da casa, um jovem pregador, já esteve aqui, está conosco assim, quase sempre aqui na Bereana. Mas nós vamos trazer o pastor André Galvão de Natal, que é um cara também acima da curva, um homem de Deus espetacular, vai estar conosco, ministrando na sexta-feira, no podcast e na EBD. E esse é um visitante, é o pastor Tassos Licurgo, o nome dele é um nome diferente. Pastor Tassos Licurgo, cara, eu vou dizer para você mesmo, amigo, ó, vale muito a pena você assistir. O currículo dele parece o Salmo 119, pastor Ivanildo. Eu falei, o Salmo 119, o meu é 117, só tem 2 versículos, do cara é 119. Se você, eu vou aproveitar e falo para quem estiver escutando aqui, de repente algum líder de EBD, alguém está escutando, a programação sexta-feira começa, a gente vai começar 18h15, 18h30, porque nós temos 2 palestras por dia. Tá? É diferença, a gente encurta o tempo de louvor, o tempo de anúncio, essas coisas todinhas, para dar ênfase à ministração, à exposição da palavra, principalmente que são temáticas, né? Então, chegue cedo, tá bom? Não, eu estou vendo até o pessoal assim, na Bereana, ultimamente tem relaxado assim, chegando um pouco mais tarde, né, velho? A gente começa... Não, hoje choveu, isso outro dia, no outro dia. Não, mas a gente está vendo isso de maneira recorrente. Nos últimos tempos, as pessoas têm chegado cada vez mais tarde. Não é? Então, vamos chegar no evento mais cedo, porque senão vocês vão perder logo a primeira palestra, que é extremamente importante. Não é? O pastor Ronald, com certeza. Você tem, Divanei, os temas aqui, tem como ver aqui no coisa. Eu quero repetir para as pessoas aqui, porque a gente ia colocar no anúncio. Por que devemos confiar? O primeiro tema do pastor. Aí vamos dizendo cada um deles aqui, a gente vai lendo? Mostra aqui, deixa eu ver. Aqui. Porque a primeira plenária é 18h30. Por que podemos confiar na Bíblia e no Deus revelado por ela? A segunda plenária, da sexta-feira, com o pastor Tassos Licurgo. Deus e a moralidade. Se Deus é bom, por que existe tanto mal, dor e sofrimento? Acredite, isso é uma das perguntas mais realizadas pelas pessoas que querem conhecer a razão da nossa fé. Então, se você quer uma resposta científica, balizada, não é, dentro da palavra e com estofo, venha assistir aqui. Se você não fez a inscrição para o Café Literário, eu só vou dizer para você, ó, está acabando, não é? Está acabando. Se você intenciona fazer, não deixe para a última hora, porque fatalmente você vai ouvir, né? Então virá aqueles que, apartai-vos de mim, não vai entrar. Não vai entrar. Desculpa, gente, não é verdade, né, Divani? O pessoal deixa para a última hora, e na última hora, na última vez que a gente fez, o pessoal chegou, eu vim de Niterói, vim de Londres. Pô, meu filho, só lamento, perdeu seu tempo. Perdeu seu tempo, não vai entrar. Se a gente fechou, o evento é fechado, é ingressado, eu não vou num lugar que cabe 150, eu não vou colocar 300, só porque o boneco deu né? Então, só um aviso para vocês aí. Desculpe. Vamos lá. Agora, para você, isso é importantíssimo. Eu falei sexta-feira que vai começar 18h15 a abertura, e 18h30 começa lá a primeira plenária. 18h15. Então, chegar às 18 horas, faça um esforço que vai valer a pena. Se você não vier para o Café Literário, a gente vai começar a programação às 15 horas com um podcast. O podcast vai ser gravado aqui na igreja e ele vai ser... nós vamos abrir para as pessoas que estão aqui na plateia para poderem fazer as perguntas. Perguntas a respeito de guerra cultural. Pastor Tassos Licurgo e pastor André Galvão. Às 17 horas, temos aí um evento, uma coisa que a gente já tem feito nos últimos anos e tem sido sempre sucesso. A gente escolhe sempre filmes muito bons e a gente faz da nossa igreja, dos telões que tem na igreja, um cinemão. Um cinemão, com pipoca e guaraná. E o filme desse ano é muito bom. O filme é Em Defesa de Cristo. Quem não assistiu, deixa para assistir aqui.
de um cara, de um jornalista investigativo que se tornou um dos maiores apologetas, um dos maiores defensores da fé cristã, chamado Lee Strobel. História interessantíssima. Vem assistir Tela Crente, 19 horas, primeira plenária, Cristologia Apologética, por que Cristo é e não os outros. Segunda plenária, ao entrar na faculdade, não perca a sua fé. E a participação, nós vamos ter a participação do Samba Divinal, do pessoal do pagode aí, que vocês já sabem, né? Domingo, vou dizer para vocês, temos algumas histórias interessantes, algumas coisas interessantes. O nosso brinquedão, quem tem filho, o brinquedão aí que tem, vai ser aberto, vai ser inauguração de prefeitura de cidade. Quem tem criança pequena pode trazer. Pastor, quem resolver a questão do Sebastião aí, as dúvidas do Sebastião, eu vou dar uma palhinha no pagode. Valeu, aí, ó. Aí, tio. E domingo, sábado e no domingo, sábado à noite vai ter o Samba Divinal e no domingo pela manhã, essa vai ser nova, gente. Depois da EBD. A feijoada da EBD. Vamos ter pagode com feijoada. Né? Se o pessoal só editar esse corte que eu fiz aqui agora, sem o contexto, né? Vai falar, ih, cara, uma igreja lá do Malafaia, só feijoada, samba. Né? E à noite a celebração, culto de celebração também o nosso pastor Tasso Licurgo. Gente, vai ser a sexta, o sábado e o domingo vão ser dias assim de intensidade, com palestras edificantes, top, que eu tenho certeza que se fossem ingressados por um pagamento para você em qualquer lugar, aí você ia ter que desembolsar. E aqui a gente está trazendo esse pessoal, prateleira de cima, que vai valer a pena. Vários estandes simultâneos de livros, camisetas, todas. Vamos ter exposição sobre as questões da fábrica. Sexta na igreja, no templo. No templo, tipo Zé de Paulo, eu entrei no templo, dobrei os meus. Não, tem não. Vamos lá, vamos orar? Agradecer ao Senhor. Pastor Ivanildo, por favor. Pastor Ivanildo Lucena, irmão de Ivanildo Bechara. Né? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite que estivemos presentes aqui na tua casa para estudar a tua palavra. Leva-nos na tua paz, nos guarde, nos dê uma noite tranquila. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu pedir só para os irmãos que estão aqui na frente, essas cadeiras que estão aqui, se os irmãos puderem levar lá para trás. Só essas cadeiras aqui, as de braço. Levarem lá para trás. Só essas aqui, só esse lado aqui. Só essa daqui. Só levar lá para trás. Rapidinho a gente rompe. Só. Assistir.